Olá pessoal, uma ótima tarde a todos. É muito bom estar com vocês aqui, podendo falar sobre medicina preventiva, sobre qualidade de vida, sobre o nosso projeto Manual do Proprietário, que vem há muito tempo ajudando as pessoas a melhorar em todos os sentidos, físicos, emocionais, e as dicas são realmente muito simples. Vocês que já acompanham esse projeto há alguns anos, já perceberam e já entenderam quando eu falo aquela nossa frase tradicional: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte dessas doenças crônico-degenerativas e que nos assolam cada vez mais precocemente, mais intensamente, porque também estamos vivendo por mais tempo, a longevidade é maior em função de saneamento básico, de técnicas cirúrgicas, de antibióticos, enfim, vivemos mais tempo, mas também temos mais tempo para manifestar e sofrer com essas doenças. E essas doenças todas, elas não têm 1 milhão de causas diferentes. Essas doenças têm meia dúzia de situações, entre aspas, que vão atuando no nosso organismo ao longo da vida, predispondo com que o nosso organismo fique de uma forma pronta, adequada, para que a doença comece, se inicie e evolua em nossos corpos. E quando a gente passa a cuidar dessa meia dúzia de mecanismos, a doença não encontra terreno para se manifestar. E se ela já estiver manifestada, ela não encontra terreno para evoluir. Ela tende a parar ou até regredir. Vocês sabem bem que a gente não dorme bem e acorda hipertenso, a gente não dorme bem e acorda diabético, a gente não dorme saudável e acorda com câncer, a gente não dorme saudável e acorda com Alzheimer. Essas doenças vêm evoluindo ao longo de anos e décadas, até que um dia elas eclodam e aí nós passamos a manifestar plenamente os sintomas. O que eu proponho para vocês com o nosso projeto Manual do Proprietário é de fato fazer a medicina preventiva, é cuidar desse terreno, desse organismo, para que essa doença não se manifeste, e não fazer detecção precoce. Aguardar que a doença se manifeste para fazer um diagnóstico mais cedo, né? Descobrir a doença mais cedo. Então, nós não queremos ter que descobrir a doença mais cedo, nós queremos que a doença não ocorra. Isso é medicina preventiva. E levando em consideração que a população mundial vem envelhecendo muito, né? E até 2030 nós vamos ter um número de idosos no planeta muito grande, em comparação com 50 anos atrás, é muito mais provável que essas doenças vão estar incidindo também muito mais. E qual é o nosso propósito? É fazer com que nós possamos viver muito mais tempo, ter uma vida muito mais longeva, não portando esses males crônicos que hoje acabam com a qualidade de vida dessas pessoas acima de 50 anos, 60 anos. Eu vi um trabalho de pesquisa americano onde mostra que pessoas a mais de 65 anos, 80% delas têm alguma já morbidade, alguma doença degenerativa, e 50% já tem duas. Então, não é raro a gente encontrar pacientes que chegam a primeira vez no consultório com uma mala de receitas, uma mala de remédios, e cada um receitado por um especialista diferente, e o que está realmente deixando aquele paciente naquelas condições críticas de saúde, sem energia, de sofrimento, é o excesso de drogas. Muito comum, eu tive a oportunidade de tratar, há um tempo atrás, um padre que ele vive num mosteiro e numa comunidade eclesiástica. Ele tem 88 anos de idade. Quando ele tinha 60 e poucos anos,
ele teve um infarto e foi operado, colocou umas pontes de safena e vinha recebendo medicações de uso contínuo por muito tempo. Ele chegou no meu consultório agora no começo do ano e a enfermeira que trata desses padres e acompanhava me disse o seguinte: olha, esse padre até o meio do ano passado ele ainda rezava a missa, ele passeava nos bosques lá da comunidade dele, ele conversava com os outros padres, e de repente ele não tem energia mais para levantar, ele só quer ficar na cama, ele não quer fazer nada, nem falar com ninguém, não tem apetite. E me entregou uma relação de medicamentos que esse senhor estava tomando. Bom, eu olhei aquela relação de medicamentos enorme, e aquilo ele já tomava por mais de 10 anos, e examinando, eu encontro uma pressão de 7/5. 7/5, um senhor de 88 anos, com um monte de remédios para manter a pressão baixa, e aí para mim era óbvio que ele não poderia, né, ter disposição, ter energia, com uma pressão tão baixa que não permitia que ele tivesse um fluxo sanguíneo para mandar oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo, incluindo o cérebro dele. Então, eu fiz um esquema com a enfermeira de começar a diminuir gradativamente aquelas medicações, sem retirá-las, e ela ia observando, anotando a pressão todo dia, anotando o comportamento dele. Mexi um pouco na dieta, ele não tinha apetite, então orientei que fizesse um caldinho para ele, com proteína, uma série de coisas, e que ele voltasse depois de um mês. Bom, com 3 semanas, ele voltou para o consultório e ele parecia uma outra pessoa, né? Então, 3 semanas ela me narrou que ele já parecia uma outra pessoa. Ele voltou com mais ou menos 35 dias depois da primeira consulta, e ele me dizendo que estava muito melhor, e enfim. Então, o que eu quero dizer é que os remédios são muito importantes, sim, mas usados com bom senso, né? Usados com equilíbrio, na dose certa, pelo tempo correto. Então, muitas vezes, só você diminuindo essa carga de drogas, você melhora muito o paciente. A mesma coisa em relação à comida, comer demais. Eu quero comentar com vocês hoje um trabalho interessante aqui, né? E o título, isso aí foi tirado da BBC de Londres, agora nesse mês de março, são Ideias para Mudar o Mundo. Jejuar uma vez por semana. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 350 milhões de pessoas no mundo têm diabetes tipo 2. E esse número deve aumentar para 500 milhões de pessoas nos próximos 20 anos. Quase dobrar, né? É uma doença que os médicos descrevem como desencadeada por nós mesmos, por causa de fatores como vida sedentária, consumo excessivo de fast food e bebidas açucaradas. A diabetes é uma doença crônica que ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o corpo não consegue usar efetivamente a insulina que produz e que leva a uma concentração maior de glicose na corrente sanguínea. O tipo 1 da diabetes geralmente ocorre na infância e é caracterizado pela incapacidade de se produzir a quantidade de insulina necessária para controlar os níveis de açúcar no sangue. E esses pacientes têm, desde o início, que serem tratados com insulina. Mas esses diabéticos tipo 1 são só 10% dos casos de diabetes no planeta. 90% são diabéticos do tipo 2, que é a forma de diabetes majoritariamente ligada à obesidade. A diabetes tipo 2, gente, pode, em casos extremos, ou no fluir, no curso natural da doença, depois de vários anos de doença, levar à cegueira, forçar a amputação de membros, insuficiência renal, infarto, derrames, enfim. Ela tem uma série de complicações tardias. E essa doença tem se tornado mais comum nos países em desenvolvimento. Olha que impressionante. A China é reconhecidamente a capital mundial da diabetes. Tem 109 milhões de pessoas sofrendo de diabetes, cerca de 10% da população toda. A Índia é o segundo
país, não é? Isso aí foi compilado pela Federação Internacional do Diabetes. A Índia tem 69 milhões de pessoas com diabetes. Cerca de 9% da população indiana tem diabetes. No Brasil, temos 9 milhões de diabéticos, de acordo com os números oficiais de 2015. Ou seja, isso são os que sabem ser diabéticos, já são diagnosticados e tratados. Eu acredito que tenha mais do que isso. Bom, por conta do elo com a obesidade, médicos acreditam que mudar o estilo de vida e hábitos alimentares das pessoas pode ajudar a vencer a batalha contra a doença. Eu também, sem dúvida, acredito. Lógico, mudanças de hábitos de vida, de alimentação, atividade física, suplementação nutricional, com minerais adequados e tudo mais. Isso pode ajudar sim. Aí, a BBC de Londres convidou artistas, escritores, cientistas para sugerirem, cada um, uma ideia simples e imediata que pudesse provocar mudanças no mundo. Nesse 6º vídeo da série Para Mudar o Mundo, a geneticista francesa Ashcroft, da Universidade de Oxford, sugere que as pessoas jejuem uma vez por semana, diante da epidemia global de diabetes tipo 2. Jejuar poderia ajudar as pessoas a viverem mais e de maneira mais saudável. O Michael Mosley, médico e apresentador da BBC, testou essa ideia em um documentário chamado Coma, Jejue e Viva Mais. Mosley experimentou comer por 5 dias e jejuar nos outros 2. O jejum significaria, nesse caso, consumir no máximo 500 calorias se fossem mulher por dia e 600 se fossem homem por dia. Depois de 5 semanas, ele perdeu mais de 6 quilos e seus níveis de colesterol e de glicose no sangue melhoraram bastante. Mas o sistema de saúde pública do Reino Unido ainda pontua que não há muita certeza na comunidade científica sobre possíveis benefícios do jejum intermitente. Então, é isso que eu quero conversar com vocês um pouquinho aqui agora do que eu observo em relação ao jejum, né? Bom, primeiro, eu acho que a credibilidade de um método médico se baseia em sua capacidade de curar e não nas imposições de círculos acadêmicos ou protocolos criados por instituições com conflitos de interesse. Entendem? Então, não importa se eu tenho ou não tenho. Por quê? Quantos estudos nós temos no mundo sobre um jejum assistido por médicos? Quem patrocinaria esses estudos? Né? Então, a gente tem muito pouco. Tem que se observar isso na vida clínica, no dia a dia. Pessoas que vão para spas e observam as diferenças na saúde em curto espaço de tempo. É isso que importa, é a capacidade que esse ato médico, o jejum, tem de te trazer mudanças de saúde. E não se a comunidade científica aceita ou não aceita por fazer parte de evidências, de exames, de estudos clínicos, e assim vai. Na Alemanha, desde o início de 2000, em um anexo do Hospital de Caridade de Berlim, aliás, o maior hospital público europeu, um andar do prédio anexo é reservado aos pacientes em tratamento de jejum. E o mesmo ocorre em mais 12 hospitais públicos na Alemanha. Olha que interessante. Desde 1980, os tratamentos dos 500 jejuadores que vêm todos os anos para o Hospital de Caridade é custeado pelo Sistema de Seguridade Social alemã, pelo governo alemão. O número de pedidos é cada vez maior e, por falta de vagas, o serviço recusa mais gente. Bom, se o número de pedidos é cada vez maior e eles não têm como aportar mais pessoas, é porque essa terapia funciona. Né? Se não funcionasse, não teria cada vez mais pessoas querendo poder participar desse tratamento anualmente. O professor Andreas Mikkelsen, à frente desse departamento, é o médico que coordena esse departamento, esse andar todo no Hospital de Caridade, liderou inúmeras pesquisas científicas sobre o jejum. Ele propõe essa terapia aos seus pacientes que sofrem de reumatismo, de
síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, obesidade e problemas cardíacos. Esse pesquisador alemão demonstrou em 2010 que jejuns de 10 dias, obviamente, lá com ele, né, assistido, orientado, reduziam a dor crônica, melhoravam o humor em pacientes deprimidos, reduziam a insulência, reduziam a resistência à insulina, diminuindo a hipertensão e o diabetes. Né? Isso aí, ele tem os dados todos lá. Em 1982, um estudo na Universidade da Califórnia, isso aqui foi uma coisa assim que foi marco na história da biologia do jejum. Né? Esse estudo foi orientado pelo Dr. Roy Walford, lá na Universidade da Califórnia, demonstrou que ratos submetidos a uma restrição calórica de 50% viviam, em média, vejam, 60% de tempo a mais do que os ratos que comiam livremente, ou seja, comiam à vontade. Então eu queria dizer para vocês que um grande segredo para a saúde e para a longevidade é não se levantar da mesa completamente saciado. Coma sempre 20% a menos do que você desejaria. Eu oriento meus pacientes todos nesse sentido. Coma sempre 20% a menos do que você gostaria de comer. E não é só 20% a menos do que você gostaria de comer. Lógico, dentro disso que você vai comer, escolha quanto você vai ter ali de calorias ricas em nutrientes. Não adianta também estar diminuindo só, sendo que você está comendo calorias vazias. Lógico, escolher sempre o que vai compor, né, a sua genética, o que vai compor as suas novas células que estão sempre se renovando. Qual é o material molecular para isso? Ele vai advir desse alimento que você vai escolher. E você vai tentar comer 20% a menos do que come. E vai observar melhoras inúmeras, né, no seu estado de saúde, na sua disposição, vai diminuir seus medicamentos. Se vocês se lembram, em 2009 eu escrevi um livro que em 2010 foi editado, o Manual do Proprietário. Eu falava de 2 jejuns ali rápido. Eu não tinha nem conhecimento disso que eu estou falando para vocês hoje, né, desses trabalhos de jejum, nem que existia esse hospital em Berlim, enfim. Mas eu falava de jejuns de 1 a 3 dias, né, à base de líquidos, sucos de vegetais, suco de fruta, não muitos, não mais do que 3 copos por dia, água à vontade, chás naturais. Esses jejuns podiam ser de 1 a 3 dias. Obviamente, isso aí teria menos do que 500 calorias por dia, para que as pessoas não sentissem nenhum efeito colateral e pudessem continuar com as suas atividades rotineiras no dia a dia. Falava também, e falei para vocês, né, nesse livro, de um jejum de 5 dias, sendo que os 3 primeiros seriam, como esse anterior que eu falei, à base de líquidos, sucos de vegetais, sucos de frutas, talvez um caldinho verde ralo, mas sem proteína animal, sem frango. À noite, quem quisesse sentir um salgadinho, né? Na comida leve, água à vontade, chás. E o 4º e o 5º dia seriam introduzidos 2 porções de fruta durante o dia, uma salada no almoço, na janta, uma porçãozinha de arroz integral, verduras cozidas. Isso seria o 4º e o 5º dia, além dos sucos. Aonde não entraria açúcar, aonde não entraria proteínas animais, aonde não entraria leite derivados, aonde não entraria glúten, sal, o mínimo, né? E baixíssimas calorias, uma grande restrição calórica de 5 dias. E muita gente que experimentou nesse período me falou muitas maravilhas do que percebia, e eu falava assim: façam isso periodicamente. Esse jejum de um dia pode ser um dia por semana. Esse jejum de 3 dias pode ser uma vez ao mês. Esse jejum de 5 dias, uma vez a cada 3 meses, 4 vezes por ano.
Com isso, as pessoas melhoram muito. Existem alguns centros de terapia, de retiros aqui no Brasil, que copiaram moldes alemães, que as pessoas ficam ali durante uma semana e elas ficam os 3 primeiros dias só com dieta líquida e os outros dias são reintroduzidos esses outros alimentos que eu falei para vocês. Algumas porções de frutas, saladas, verduras cozidas, arroz integral, e ficam fazendo enemas intestinais, caminhadas, e elas saem de lá muito melhor. Todas elas, a partir do 3º, 4º dia, são obrigadas a diminuir os remédios para hipertensão, para diabetes, seja lá os que elas estiverem tomando. Então, essa é a prova maior que isso funciona muito bem e a gente deveria estar tentando praticar sempre. Tem um livro que eu acho muito interessante, quem se interessa pelo assunto, chama assim, Jejuar, uma nova terapia? Interrogado. Né? Jejuar, uma nova terapia? Em uma interrogação. Né? E ele é legal que ele não foi escrito por médico, foi escrito por jornalistas que foram pesquisar tudo que existia na história e na ciência, contam o início da história médica no mundo, né? Desde lá de 1800, mostra que naquela época os grupos médicos que seguiam a homeopatia tinham melhores resultados do que quem seguia a alopatia, como foi criada a Associação Médica Americana, e mostram jejuns ao redor do mundo, experiências. É um livro muito interessante para vocês darem uma olhada. Agora, eu pergunto para vocês uma coisa. Por que essa ideia de terapia natural, que é o jejum, não prospera? Gostaria que vocês pensassem comigo. Sabe, a resposta é que o grande problema é que os jejuns ou as restrições calóricas ajudam muito na saúde, diminuem a necessidade de utilização de remédios. E isso não interessa a muitas instituições. E, mais ainda, o pior de tudo é que o jejum, ele é uma terapia natural que não pode ser patenteada e não pode gerar lucro a ninguém. Então, gente, eu queria dar uma dica para vocês que sintonizaram agora, que estavam passando a nossa Mundial. Esse é o programa Manual do Proprietário, que vai ao ar todas as terças-feiras às 14 horas. Quem perdeu alguma parte desse programa, ou quem ainda não conhece o que é esse projeto Manual do Proprietário, fica uma dica muito importante, que vocês entrem no youtube.com, coloquem / meu nome, Dr. Edmond Saab Júnior, vocês vão ter acesso a esse programa, daqui 3 dias estará no YouTube, a vários outros anteriores, da onde vocês podem ver tranquilamente, assistir, voltar, rever, anotar o que interessa, pesquisar, conversar com amigos, colocar as dicas em prática e já começarem a obter resultados disso para você, para os seus amigos, parentes, família e todos ao redor. Pessoal, como sempre, o nosso papo é muito agradável e o nosso tempo voa aqui. Eu quero desejar para vocês uma semana de muita luz, muita paz. E na terça-feira que vem, tamo juntos. Abração, gente. Tchau, tchau.